Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Estamos entrando no nosso 7º dia de quarentena juntos, que alguns entraram depois deste período. Mas estamos sendo vitoriosos. Foi uma semana, passou-se uma semana e estamos aqui ativos. Eu inicio o meu discurso com a mesma colocação do dia anterior. Quando eu disse para fazermos uma rede de solidariedade, eu não pedi um único centavo. Eu não quero. E não quero que as pessoas pensem que eu estou fazendo isso para adquirir bens pecuniários. Eu quero que as pessoas criem redes de solidariedade onde elas vivem, com as pessoas que estão próximas, que necessitam. Eu, por exemplo, fiz isto no meu terreiro, na minha comunidade santo. As pessoas que ganham mais auxiliaram, sim, com bens pecuniários. E estamos distribuindo para as pessoas que ganham menos dentro da nossa comunidade, por meio desta estrutura solidária. Filhos e filhas minhas estão fazendo redes solidárias onde moram, com as pessoas dos prédios, para auxiliar os empregadores terceirizados. Outros estão fazendo na rede de trabalho. Então é onde, como eu coloquei ontem, onde o nosso braço alcança, onde os nossos olhos enxergam. Então, deixando claros mais uma vez, iniciamos a fala de hoje. Solidariedade para mim não é caridade. Qual é a diferença? Porque podem me perguntar, você está dando alimentos, você está proporcionando uma rede solidária, isso não é caridade? Não, isso é emergencial. A caridade, ela se baseia num sistema político-social estrutural, onde há pobres e há ricos, ou classe média. Para se fazer caridade, você precisa ter produção de pobres em tempo integral, e não é isso que eu estou falando. Eu gostaria que todos fossem ricos. Como não dá, todos pelo menos tenham um estilo de vida, a garantia dos seus direitos básicos, com qualidade, para sobreviver. Então, essa é a minha distinção entre caridade e solidariedade. Caridade parte do pressuposto de que deve haver na sociedade uma desigualdade constante. E dentro dessa desigualdade constante há sempre aquele que doa para quem não tem. Na solidariedade é um estado de exceção em que todos nós estamos sendo solidários. Cada um vai dividir o que pode naquele local onde está. Não estou dizendo que é um que doa, nós vamos dividir, fazer circular estas questões. Eu não sou a favor, todo mundo já sabe disso, da caridade. Sempre falei isso, eu não faço caridade. Aprendi isso com meu pai de santo. Eu não faço caridade, porque fazer caridade para mim é assumir que eu estou sempre produzindo miseráveis. Não concordo com isso. Eu acho que as políticas públicas têm que dar a garantia dos direitos básicos e fundamentais e com elas uma qualidade de vida para as pessoas. Isso retiraria a ideia de caridade. Bem, findo isto, eu vou entrar no campo um pouco pessoal para que a gente possa debater as questões de hoje. Lembrei demais do meu pai de santo, uma saudade gigantesca dele. Um homem e um ser humano incríveis. Porque muita gente me perguntou por que eu estou aqui. Não é para ganhar adeptos, não quero filhos e filhas de santo. Acho que tem muito pai e mãe de santo, muito bons por esse Brasil afora, excelentes, até melhores do que eu, se for o caso, e que podem receber as pessoas. O que eu quero estando aqui? Criar uma sociedade mais humana. E neste momento de crise, é necessário, como eu falei, que líderes religiosos venham a público fazer isto para que as pessoas tenham serenidade e tranquilidade.
Não entrem num clima de terror. Mantenham as regras que são necessárias para a manutenção da nossa saúde. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas se sintam bem. E cabe a mim, dentro daquilo que é do sacerdócio, dar o que eu tenho de melhor e possível para as pessoas. E é isso que eu estou fazendo. E eu também aprendi com meu pai de santo uma coisa que está aqui vigente. Se nós não fizermos isso, ficará pior. Ele sempre falava, ouse, faça. Contribua com o que você tem de melhor. Pode ser que não seja a coisa mais exímia do mundo, mas você tem algo a contribuir. E eu estou fazendo aquilo que eu aprendi com ele. Eu estou contribuindo com aquilo que eu posso. Com aquilo que eu tenho condições de estar aurindo em todos os âmbitos espirituais e físicos. Agora, entrando na questão mais propriamente do coronavírus, que estamos ainda num ensaio dessa quarentena para muitas pessoas, a gente vê que houve, como eu discuti numa live anterior, um processo de extremo desconforto para entrar para a quarentena, um desespero de entrar para essa quarentena, porque que vida levaria dentro de uma casa? Outras pessoas tiveram um processo de acomodação dentro desse processo de quarentena. Quem trabalha por meio das redes sociais, por meio do computador, está conseguindo continuar o seu trabalho. Outras pessoas estão tentando se adaptar, mas uma coisa me chamou a atenção. Eu acompanho as notícias, que no processo de quarentena subiu 50% o número de violência doméstica. Nós não podemos criar dor sobre dor. Como é que nós podemos estar de quarentena para nos resguardarmos de um vírus e causar dentro do ambiente doméstico o terror da violência? Esse vírus acabou sendo uma violência física e biológica e uma violência psicológica. Ele é uma violência psicológica para muitas pessoas, porque mudou radicalmente o padrão de vida das pessoas, o estilo de vida das pessoas, retirou elas de tudo que havia de confortável e a colocou numa situação de desconforto, saiu da sua zona de conforto. E essa reconstrução está tendo que ser forçosamente realizada. Mas quando a gente vê que a violência doméstica aumentou, é difícil para nós, imagine para essas pessoas que são obrigadas a sair do mundo social, se recolher e lá dentro sofrer essa violência. Então eu clamo às pessoas para uma ponderação, minha gente. Essa dor não fica restrita àquela casa. Eu falei que existe a dor do mundo. A dor do mundo, quando cai sobre as pessoas, é terrificante. E nós estamos sentindo a dor do mundo. Nós estamos sentindo o quanto isto é opressor para todas as pessoas. As pessoas perderam a sua liberdade de ir e vir, que aliás é garantida pela Constituição, mas neste momento esta liberdade ela foi retirada por uma causa justíssima, justíssima. Mas hoje eu gostaria de modificar uma pequena coisa na nossa live. Eu vou abrir para 5 perguntas. 5. As pessoas, as primeiras 5 pessoas, eu vou estar respondendo para vocês, desde que seja pertinente ao assunto que nós estamos abordando. Porque muitas pessoas me perguntam por mensagem no Facebook, né? Acabo mandando mensagens, eu acabo respondendo.
E pode ser a dúvida, pode ser o conforto daquela pessoa naquele momento. Então, se vocês me perguntarem publicamente, eu posso responder publicamente e atingir um número de pessoas ainda maior. E isso é bom, porque a gente vai ter troca. Eu não sou a dona de toda a sabedoria, e acho que nem de 1/1000 dela, mas posso contribuir com alguma coisa. E vamos então à primeira pergunta. Temos pergunta do Rodrigo Garcia. Diz, bênção Iá, estou em casa há dias em isolamento. Como posso contribuir com a rede de solidariedade ou alguma ação solidária? Bom, a rede de solidariedade, Rodrigo, aliás, boa noite, né? Porque já está anoitecendo. A rede de solidariedade, ela deve ser construída entre os seus familiares, entre pessoas do seu trabalho ou pessoas de onde você mora. Ou grupos de amigos, porque muitas vezes nós temos redes de amigos para quem tem filhos em escolas com mães, nós temos pessoas que são ligadas ao sistema, como eu falei, de coleta de lixo, pessoas que são ligadas à reciclagem. Então a rede de solidariedade tem que ser formada onde você vive, porque o que a gente pretende com ela é torná-la exponencial. Se eu centralizar, eu estou reduzindo essa rede. Ela precisa ser descentralizada, como são as religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras não têm um poder central. Elas são descentralizadas e você veja como elas funcionam. Elas têm uma estrutura, então nós estamos simplesmente reproduzindo a estrutura que nós vivemos dentro das religiões afro-brasileiras, com poderes locais desta solidariedade. Poderes que eu digo centralizações. Temos outra pergunta aqui, sua bênção, minha mãe, que pergunta, é João Luiz do Rio de Janeiro. Qual a relação entre as doenças e as questões espirituais? Boa tarde, João Luiz. Boa tarde aos cariocas. Eu gostaria de retomar uma live que eu já fiz, que se eu não me engano foi a primeira ou a segunda, em que eu coloquei que nós entendemos o mundo não só da parte visível. Embora esse vírus seja micro-organismo invisível. Mas quando eu digo invisível, eu estou falando do mundo espiritual. Então, nós temos dois mundos que coexistem, o material e o espiritual. E eles intercambiam. Eles não são dissociados, não existe uma ponte que me liga para o mundo invisível. O mundo invisível está aqui no meio, de onde nós estamos. Tem espíritos sem corpos, tem forças da natureza, tudo isso faz parte do mundo invisível e do mundo das divindades, dos ancestrais, avoengos ou não. Mas nós acreditamos que este mundo invisível, ele também está presente na nossa mente. Nós somos espíritos. E a nossa mente é uma escala dessa espiritualidade. E a produção desses vírus nasce, em primeira instância, daquilo que nós pensamos, de como nós pensamos. Eu vinha chamando atenção em várias lives anteriores que o ódio tomou conta. Este ano de 2019, eu vinha falando, gente, cuidado com o ódio. O ódio é um elemento nocivo, ele vai corroer a nossa sociedade. E eu acredito que, além do ódio, um egoísmo exacerbado, né? Porque nós acabamos centralizando principalmente o poder econômico, o poder cultural na mão de algumas pessoas e a gente deixa muitas pessoas desvalidas. Então eu acredito que a relação desse vírus com as coisas espirituais é que ele nasce dessas doenças invisíveis do ser humano. Essas doenças não estão no corpo, elas estão no espírito, se manifestam na nossa mente, no nosso sentimento e, por último, vem, como nós estamos vendo agora, este vírus. Outra pergunta do Aldrin Sassahara. Bênção, mãe. Quando essa pandemia passar, como manter o discurso de solidariedade ativo, alinhando com a cosmovisão do terreiro na prática junto com a sociedade? Meu filho, uma boa tarde, Aldrin.
Muito boa tarde. Acho que aí eu tenho uma questão pessoal. Acho que eu sou adepta do Thomas More, porque eu acredito um pouco na utopia de um mundo melhor. Eu acredito na capacidade do ser humano de resiliência, de transformação. E nós temos que apostar que esta experiência, que é uma experiência que nós só vivemos socialmente em 1917, a última vez, ou em estado de guerra, em outras circunstâncias nós não vivemos, eu não tenho nem idade para ter vivido isso também, tenho menos de 60 anos, mas essa transformação, ela tem que servir de lição, e nós que estamos fazendo essa prática, devemos continuar, né, de forma contínua, permanente, a execução delas. Mas se não mudarmos o estado mental e afetivo, ou seja, o estilo de vida que nós discutimos aqui, dificilmente ela terá continuidade. É o estilo de vida. Nós temos um estilo de vida baseado no individualismo, na aquisição de bens, na apropriação destes bens, em detrimento de muitas pessoas. O acúmulo, eu falo que os ismos, né? Todos os ismos, inclusive classismo, elitismo, tudo isso tem que sofrer um abalo a partir do coronavírus, porque não há classe para esse vírus. Não há poder aquisitivo, não há gênero, né? Não há, a questão geracional também já foi quebrada. Enfim, são todos os seres humanos. E nós, então, precisamos romper com isso para que essa rede de solidariedade seja algo permanente e não impositivo num momento de exceção. Aqui da Alice Quaresma, axé a todos. Quais orientações a senhora nos dá para enfrentar o período de isolamento com bom ânimo? Eu tenho dado aqui algumas orientações, mas eu não quero ser mais real que a realeza, como eu já disse. Os pais e mães de santos sabiamente podem orientá-los, né? Cada grupo tem as suas especificidades. Eu sou das religiões afro-brasileiras, eu sei que se eu falar para o candomblecista é uma linguagem, se eu falar para candomblecistas, porque são vários, umbandistas, porque são vários, encantarias, são vários. Então cabe ao pai e à mãe de santo um direcionamento mais efetivo para aquele grupo, para aquela linguagem, aquele momento, respeitando esta diversidade. Mas o que eu tenho colocado de prática social e não de prática espiritual, porque isso eu estou dando as orientações para os meus filhos em off, ou seja, separado, é que nós sejamos pessoas atentas ao outro. Não deixarmos pessoas isoladas, conversarmos, dividirmos essas questões que são pecuniárias, porque muita gente tem reclamado do ócio. Eu até falei outro dia do ócio criativo, que a gente não pode só ficar no Netflix, é ótimo Netflix, mas a gente tem que usar esse momento para refletir um pouco e ponderar sobre outros padrões para a vida, sair do automatismo, né? Aquele automatismo que a gente vive de reprodução, condicionamento, procurar esse momento para sair disto. Então, neste momento, não use o seu ócio, use o seu ócio para conversar, use este momento que, entre aspas, está livre para algumas pessoas, para criar sistemas que tragam benefício não só para você, mas para outras pessoas. A última pergunta, então, Érica Jorge Carneiro. Qual a lógica, entre aspas, da mente dos indivíduos em que eles, entre aspas, precisam de situações limite de estresse para produzir algo melhor? Boa tarde, Érica. Não posso negar que eu te conheço, minha filha. E é um prazer responder você aqui publicamente. Minha querida, nós sempre conversamos sobre estas questões. E muitas vezes nós falávamos que estas situações limites, como a gente chegou agora, é o fim da linha. É quando todas as tentativas feitas pelo mundo espiritual de te alertar, de alertar a sociedade, de trazer para nós uma consciência espiritual falhou. Então, esta situação limite quer dizer que nós falhamos.
Não é este ou aquele político, esta ou aquela situação. Nós falhamos. Como coletividade nós falhamos. E nós precisamos retomar a nossa ideia do que é a vida. Eu sempre brinco com você, inclusive, que se nós pensássemos que todo dia à meia-noite nós morreríamos, será que nós tomaríamos exatamente as mesmas atitudes? Se tivéssemos a certeza que à meia-noite a nossa vida acabava, será que as prioridades seriam as mesmas? Será que os nossos comportamentos seriam os mesmos? Então, eu deixo aqui as pessoas, pensem que vocês vão morrer todo dia à meia-noite e vejam se as prioridades e comportamentos não mudam. Assim encerramos o dia de hoje. Desejo a vocês uma boa noite. Retornaremos amanhã. Que vocês mantenham-se em casa. Aqueles que têm condições de fazê-lo, façam. E se resguardem neste momento. E pedimos as bênçãos, paz profunda na mente e no coração de todos e todas nós. Até amanhã. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.